Bom dia, São Paulo. Bom dia, faltam agora 15 para 7 da manhã desta segunda-feira, dia 18 de maio. Começa a funcionar hoje o sistema da banda B de telefone celular na região metropolitana de São Paulo. Serão ativadas as linhas dos consumidores que receberam o selo amarelo e já pagaram a taxa de R$ 236. O cantor Leandro não terá alta hoje. Ele está internado no Hospital São Luís para tratamento de câncer no pulmão direito. A partir de hoje, caminhão que circular pela Radial Leste em horário de pico leva multa. A proibição vale para os dois sentidos, de segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde até às 8 horas da noite. A multa é de R$ 77. Veja agora os destaques desta edição do Bom Dia. 5.000 fiéis vão à Catedral da Sé se despedir do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Romeiros na estrada. Motoqueiros de 5 estados chegam à Basílica Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. 2 bilhões de paulistanos fazem o carnaval fora de época. Pequenos comerciantes que querem ampliar os negócios podem contar com uma ajuda a mais aqui em Santo André. Será lançado hoje o Banco do Povo, que vai emprestar o dinheiro. Apesar da chuva, o trânsito ainda bom nas principais ruas e avenidas de São Paulo, mas pistas molhadas e escorregadias, motorista deve dirigir com atenção. Nascimento. E qual o risco da epidemia de dengue chegar à capital? A prefeitura quer controlar o mosquito transmissor e 960 técnicos irão percorrer áreas de risco. Aqui no estúdio está conosco o secretário municipal de saúde, Jorge Pagura. Bom dia, secretário. Bom dia, Nascimento. Daqui a pouco vamos saber do senhor quais são as áreas de risco e como a capital pretende iniciar um combate mais intensivo à dengue. Garoa e frio agora cedo na capital e no litoral, mas o tempo deve abrir e o sol vai aparecer em todo o estado. Confira agora a previsão do tempo. A massa de ar polar que chegou a São Paulo, além do frio, está trazendo muita umidade do oceano para a capital e o litoral, provocando garoa. Mas o sol aparece ainda pela manhã no leste do estado, como já acontece em quase todo o interior. A temperatura máxima deve chegar aos 27 graus em Rio Preto, 25 em Bauru e no litoral e 21 graus na Grande São Paulo. E agora você vê imagens ao vivo de Presidente Prudente. O Dom Paulo Evaristo Arnes se despediu ontem dos fiéis. Depois de 32 anos como arcebispo de São Paulo, ele entrega o cargo no próximo sábado a Dom Cláudio Rumes, bispo de Fortaleza. Foi a última vez que ele entrou na Catedral da Sé como arcebispo de São Paulo. Antes da missa, Dom Paulo deu uma entrevista coletiva e falou dos planos para o futuro. Estou pensando em cuidar dos velhinhos, em favor daqueles que não ganham a aposentadoria suficiente para terem remédios, terem a subsistência digna de alguém que trabalhou para São Paulo. Dom Paulo teve câncer no olho esquerdo e, apesar de ter feito tratamento, ainda precisa de cuidados. Foram 4 anos como bispo auxiliar e mais 28 como arcebispo. Uma vida marcada pela luta contra a miséria e a injustiça. As lições de Dom Paulo estavam espalhadas na boca da população que lotou a igreja. Praticar o bem, sempre estando no caminho do bem, não praticar o mal, ajudar os necessitados. Ele foi realmente o pastor dos pobres. A missa de despedida se transformou numa grande festa em homenagem a Dom Paulo. No altar, com o cardeal, Dom Aloysio Lorscheider, bispo de Aparecida, bispos auxiliares e 300 padres. Os olhos emocionados de Dom Paulo viram a catedral se encher de luz. Uma celebração que durou 2h30. Foram mais de 5.000 fiéis e admiradores, entre eles alguns parentes, políticos e líderes religiosos. A mensagem de Dom Paulo Evaristo continua e vai ficar sempre aqui nesta catedral, em nossa cidade, em nosso país. Dom Paulo Evaristo, o cardeal Arnes, teve os grandes momentos de sua vida episcopal durante o regime militar, quando defendeu presos políticos.
ele foi perdendo importância dentro da igreja à medida em que o Papa João Paulo II alinhou-se com a ala mais conservadora. Em 1977, Dom Paulo ajudou a produzir um dos mais importantes documentos a favor do restabelecimento da democracia no Brasil, chamado Exigências Cristãs para uma Nova Ordem Política. 70 mil motoqueiros de 5 estados pegaram a estrada neste domingo. Foi a 16ª Romaria Nacional rumo à Basílica de Aparecida. A caravana marca o primeiro encontro em São José dos Campos para os que vêm da capital e do litoral norte. Alguns nem se preocupam com as manobras arriscadas em plena Via Dutra. Em tempo de multas pesadas, este piloto abusou da negligência. Além de estar sem capacete, dirigia uma moto sem espelho e sem farol. Pedágio livre para todo mundo chegar mais rápido. O pátio central da Basílica Nacional lotou com 70 mil romeiros de 5 estados. Depois da chegada da imagem de Nossa Senhora no altar, o começo da missa. Há 16 anos ela se repete, sempre no domingo seguinte ao das Mães. Os fiéis não largam o capacete, nem desafinam. Este é um dos momentos mais esperados pelos motorromeiros. No instante da bênção, o padre para de cantar e eles ligam os motores. Tem motoqueiro que é consciente da romaria. Agora outros, eles vêm mais em Aparecida pelo embalo. Está começando a funcionar hoje a faixa reversível na região da Ponte do Piqueri, perto da freguesia do Ó. Só podem passar veículos com 2 ou mais ocupantes. Vamos agora falar ao vivo com o gerente de engenharia de tráfego, Mário Rodrigues. Bom dia, Mário. Bom dia. De onde até onde exatamente é que vai essa faixa, hein? Exatamente é sobre a ponte do Piqueri, aproximadamente 400 metros, onde nós estamos transformando a faixa reversível já existente hoje em faixa solidária, que é a utilização de 2 ou mais usuários nos veículos. Mas por que um trecho tão pequeno, só 400 metros? Não, é um trecho pequeno, mas é um trecho onde o motorista alcançará uma velocidade muito boa e esse incentivo dará uma continuidade para aquele que tem uma pressa. Então ele, com mais usuários dentro do carro, ele poderá utilizar, apesar do trecho curto, uma velocidade maior e com isso um grande benefício. Ou seja, é mais ou menos uma amostra então, né? Um incentivo, é isso? Seria um incentivo que nós estamos adotando na cidade, que é a utilização do transporte solidário. É a 7ª faixa que estamos implantando. Ok. E esta é o objetivo da Companhia de Engenharia de Tráfego. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. No próximo bloco, a Prefeitura da capital lança um plano de erradicação da dengue com a supervisão do Centro de Controle de Zoonoses. Agora são 6 horas e 53 minutos na capital. Na região noroeste do estado e também em Santos, a falta de colaboração dos moradores está aumentando o número de pessoas infectadas pelo mosquito transmissor. 900 casos registrados até agora. Nem Catanduva resistiu. Depois de um ano sem a dengue, a doença voltou no mês passado. A situação mais preocupante é a de Rio Preto. 502 pessoas já ficaram doentes e 9 casos foram do tipo 2, que pode evoluir para a dengue hemorrágica. A falta de consciência de alguns moradores prejudica o combate à doença. As janelas desta casa desapareceram atrás do entulho. O dono já foi notificado 4 vezes pela prefeitura para limpar tudo, mas só o que fez foi retirar alguns jornais velhos. A prefeitura já pediu na justiça a limpeza, mas espera a decisão. Os vizinhos vivem preocupados. É um perigo danado isso aí. Todo mundo tem medo da dengue. Santos já tem 829 casos da doença confirmados neste ano e 1.312 pessoas ainda aguardam os resultados dos exames. Para piorar a situação, já foram confirmados os primeiros casos de dengue tipo 2. Segundo a Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, o primeiro importado, mas o segundo foi contraído no próprio município. Na capital já foram confirmados 65 casos e está aqui conosco hoje o secretário municipal da Saúde, Jorge Pagura. Bom dia, secretário. Bom dia, Nascimento. Bom, esses casos são na capital, mas a doença veio de fora. Isso aí, esses casos foram adquiridos fora do município de São Paulo, em regiões infestadas, em que o indivíduo acabou tendo acesso
e acabou realmente contraindo a doença, mas caso próprio, autóctone, dentro de São Paulo, felizmente nós não temos nenhum. E por quê? Existe sempre um trabalho feito, um trabalho de orientação, de mapeamento das zonas onde o mosquito existe, mas hoje nós precisamos de uma ação muito mais rápida, porque vem aumentando, o dengue vem aumentando no estado, nas regiões muito próximas de São Paulo. E cada vez que você tem um feriado prolongado em que há uma migração, uma saída do pessoal e volta, a gente fica extremamente preocupado. Agora, o mosquito tem aqui na capital? O mosquito tem. Em que lugares ele está, secretário? Principalmente no mapeamento feito pelo nosso Centro de Controle de Zoonoses, existe na Vila Brasilândia, Freguesia do Ó, Pirituba, Perus e Ipiranga, que é onde vão ser concentradas as ações iniciais e principais dessa campanha. O que é? Limpeza de quintais? São dois tipos. Aliás, basicamente o dengue não é um problema só da prefeitura, é um problema de conscientização e também da população. Nós vimos aí, né, o que está acontecendo no interior, as pessoas têm que limpar melhor os quintais. Claro, então nós vamos ter duas atividades, então 3 atividades. A primeira é de elucidação, uma campanha maciça de elucidação. A segunda é a retirada de possíveis criadouros, onde nós vamos fazer a visita casa a casa e ter recipientes, pneus, vasos que tenham água limpa, parada. E também a retirada de entulho. Vão ser distribuídos saquinhos de lixo, onde o pessoal da própria residência vai poder colocar o seu lixo, isso depois vai ser recolhido. E a pulverização, vai ter pulverização? E a pulverização conjunta, que é a terceira fase. Mas hoje já sai tudo. Hoje já sai todo tipo de atenção. Quer dizer, nós vamos ter aquela nuvenzinha aí. Vamos ter. A parte química, eu digo. A primeira parte de orientação, a parte física de retirada dos possíveis criadouros e a parte de pulverização. Agora, a região do Rio Pinheiros, por exemplo, é uma região onde tem muito pernilongo. E outras áreas da cidade também, mas especificamente ali. É uma região que preocupa também ou não? Não, a região, como eu disse, as regiões mapeadas, existe o pernilongo normal. E existe que não tem nada a ver com o Aedes aegypti. O fato de ser uma região habitada por pernilongos não significa que o Aedes possa estar ali também? Não, nós temos bem as regiões mapeadas onde o Aedes aegypti existe e nessas regiões é que nós vamos intensificar nossas ações. Tá certo. Muito obrigado, então, ao secretário Jorge Paguro. Um bom dia ao senhor. Bom dia. No próximo bloco, denúncias de maus tratos contra animais em Pirassununga. Agora são 6 horas e 59 minutos em São Paulo. Ou paga também. Recebe e depois vai ter que pagar, né, Nascimento? O banco é uma parceria formada por associações empresariais, por sindicatos de trabalhadores, pela Prefeitura aqui de Santo André e pelo Sebrae. E aqui os pequenos comerciantes vão poder conseguir empréstimos para pagarem até 12 vezes, mas com juros abaixo dos juros de mercado, juros de 3,5%, 4,5%. Prefeito, quais são os valores possíveis de se conseguir empréstimo aí? O que os pequenos comerciantes podem conseguir para os seus negócios? Pois é, serão, na verdade, pequenos empresários, não só comerciantes, podem ser pequenas empresas industriais, mas sempre de porte pequeno, no setor formal e informal. Elas vão ter direito a empréstimos de R$300 a R$5.000 para capital de giro e vão ter direito para capital fixo até R$10.000. Se forem cooperativas de trabalhadores, que nós queremos incentivar, o crédito máximo sobe a R$25.000. Agora, há boas condições mesmo aqui para o pagamento depois desse empréstimo. Ninguém vai ficar com a faca no pescoço depois para pagar. Não, absolutamente. Toda a experiência internacional mostra que a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento é muito pequena nesse tipo de negócio, pela maneira como ele é feito. É desburocratizado, é diferente do acesso a bancos, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo ele garante um controle mais direto sobre a pessoa ou a empresa que está pedindo o empréstimo. Então não haverá faca no pescoço, mas ao mesmo tempo, é claro, a pessoa vai ter que honrar com o compromisso assumido. Como é que as pessoas vão se habilitar então, prefeito? Quem pode procurar? Podem procurar empresários já cadastrados aqui como empresários em Santo André, que não tenham problemas na ficha do SPC e que estejam dispostos a ampliar o seu negócio e realmente se implantar definitivamente no município de Santo André. Ok, muito obrigado. O banco está funcionando na principal agência da Caixa Econômica Federal aqui em Santo André. Emerson Ramos, de Santo André. Pois é o princípio das antigas cooperativas de crédito. E há um banco desses na cidade de Mirassol, que é pioneiro no estado de São Paulo, que empresta pequenas importâncias para pessoas simples. Denúncias de maus tratos contra animais em Pirassununga. Cavalos apreendidos nas rodovias da região passam fome. Cavalos que o DR recolheu nas estradas da região.
Eles ficam neste sítio do próprio Departamento de Estradas de Rodagem, no quilômetro 202 da via Anhanguera, em Pirassununga. Se o dono quiser retirar o animal apreendido, tem de pagar multa de R$ 80. E cada dia que o animal vai ficando, custa mais R$ 9. Resultado, o cavalo é esquecido e acaba morrendo por aqui porque o DR não dá alimento para os bichos. O pasto já não dá mais para tantos animais. Até folhas de árvores os animais tentam comer. Alguns são pele e osso. Até sede eles passam e sem necessidade. Segundo os funcionários, esse córrego passa pela propriedade do DR. É água cristalina suficiente que dá para matar a sede de todos os animais que ficam por aqui. Só que eles não têm acesso a esse córrego. São impedidos por causa da cerca. Nós procuramos a Associação Protetora dos Animais de Pirassununga. É lamentável que a gente testemunhe fatos como esse e respaldado por um órgão como esse federal, que a gente jamais esperava que encontrassem situações aterrorizantes como essa. A assessoria de imprensa do DR em São Paulo só tomou conhecimento dos maus tratos quando foi procurada por telefone pela reportagem. Mais de 8... Lotado no último dia que Botero passou em São Paulo. Nos corredores e nas escadas, o vai e vem de quem queria ver os gordinhos mais famosos das artes plásticas e, como sempre, deixou para a última hora. Todo mundo deixa para o último dia, né? Fui deixando para depois, e hoje peguei, deu a louca e vim. É aquela coisa, acho, bem brasileira, né? A gente acaba deixando tudo pro final, né? A exposição recebeu mais de 115 mil visitantes em 2 meses. A maioria não conhecia Botero e ficou impressionada com o que viu. Muito fantástico. Eu achei espetacular a fórmula dele. Ele pega muito bem os ângulos da pessoa. Os olhos, a boca são todos pequenos. E o resto? É bem gordinho. Botero foi, mas em 2 semanas chega outro também famoso, Salvador Dalí. No próximo bloco, apesar do frio, o carnaval fora de época agitou a capital do fim de semana. Agora... O novo remédio contra o câncer será testado em seres humanos. Até o início do próximo ano, cerca de 30 pacientes em estado terminal no National Cancer vão receber o coquetel anti-câncer. Mas a droga só poderá ser comercializada no mínimo daqui a 1 ano. O remédio desenvolvido pelo Dr. Judá Falkman contém uma mistura de proteínas que destrói o tumor, evitando o crescimento de vasos sanguíneos. Este é o assunto de destaque do Correio Brasiliense de hoje. Você confere agora o que é notícia nos principais jornais do país. Manchete do Correio Brasiliense: remédio contra câncer testado em ser humano. Jornal do Brasil, garotinho, o PT é uma confusão. Paulo, o governo corta 6 quilos da cesta básica. 774 milhões de reais para a CE até 2010. Pista local quanto na pista expressa da Marginal do Rio Tietê, para quem vem da Zona Leste para a Zona Oeste, e também no trecho final da rodovia Presidente Dutra. Esta interdição está ocorrendo em razão do incêndio na semana passada na favela que fica sob a ponte. Segundo o superintendente de obras viárias da Prefeitura, Paulo Pacheco, deve sair hoje o laudo que vai definir o que deverá ser feito com esta ponte. No caso de reforma, a ponte deverá ficar interditada por pelo menos 4 meses. Nascimento. O Bom Dia São Paulo vai ficando por aqui. Nós estaremos de volta amanhã, 15 para 7. Agora, veja as notícias nacionais e internacionais no Bom Dia Brasil. Um bom dia a todos e até amanhã. 500 anos do Brasil. Bom dia. Bom dia. O governo se preocupa com os planos de saúde. Com as mudanças, os aumentos podem ser de 25% a 30%. E para proteger o consumidor, o presidente Fernando Henrique pretende editar uma medida provisória regulando os planos das empresas. A safra do feijão quebrou. Os aumentos chegam a 500%. E os estoques reguladores são baixos por causa da seca no Nordeste. Os 2 principais partidos da frente de oposição, PT e PDT,
ainda brigam por causa da situação no Rio de Janeiro. O candidato Antony Garotinho, do PDT, diz que o PT é uma bagunça. A dívida dos países pobres deixou de ser o principal assunto na reunião dos 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia. Os testes nucleares da Índia e as ameaças do Paquistão dominaram as conversas no encontro de Birmingham, na Inglaterra. O meio-campo Flávio Conceição, cortado da seleção, volta da Europa depois de ter jogado uma partida inteira, onde fez até gol pelo La Coruña. E mais. Quem é que está sempre atento para manter o equilíbrio emocional dos jogadores da seleção? Na coluna 9 entre 10, Evandro Mota. O presidente Fernando Henrique Cardoso tem hoje uma agenda movimentada na Espanha. Ele vai almoçar com o rei Juan Carlos, logo mais em Madrid, e ainda vai conversar com empresários. A repórter Cristina Serra está acompanhando o presidente e dá as últimas informações por telefone. O presidente Fernando Henrique vai ser homenageado logo mais com um almoço oferecido pelo rei Juan Carlos e pela rainha Sofia no Palácio Real, no centro de Madrid. Depois, o presidente vai à Confederação Empresarial Espanhola, que representa as maiores empresas do país. O presidente vai falar permitindo a participação de 100% de capital estrangeiro na privatização do sistema Telebrás. A Espanha é hoje o segundo país que mais investe na privatização de estatais brasileiras. Aqui em Madrid, o presidente Fernando Henrique também confirmou que o governo vai editar uma medida provisória sobre planos de saúde. O objetivo é evitar que haja aumentos abusivos das mensalidades e o cancelamento de contratos durante o período de 90 dias que as empresas vão ter para se adaptar à nova lei. Cristina Serra, de Madrid, para o Bom Dia Brasil. Mundo sem regras nem obrigações para a empresa nos planos de saúde, para um novo mundo em que os planos vão ter que obedecer a uma série de regulamentações. Quais são os riscos nesse momento, Miriam, riscos que correm os consumidores? Muitos. Os próximos meses serão de muito ruído nessa área. O governo e os órgãos de defesa do consumidor estão particularmente preocupados com os riscos de aumentos exagerados. A Secretaria de Direito Econômico, SDE, acha que inevitavelmente vão ocorrer reajustes. Em média, os planos devem subir de 25% a 30%. É uma enormidade, mas podem ocorrer tentativas de reajustes muito maiores. E a SDE já se prepara para abrir processo contra quem abusar. A lei cria obrigações que darão segurança ao consumidor, mas custos para as empresas. A regulamentação está longe de ser perfeita. Como essas falhas não puderam ser corrigidas no Senado, do contrário a lei não seria aprovada, o governo quer corrigi-las por medida provisória. Outro risco é o de fechamento de planos pequenos ou que estão com dificuldade financeira. Antes, só o seguro-saúde tinham que ter reservas técnicas. Agora, todos os planos terão que provar que têm recursos suficientes, ou seja, saúde financeira. Os planos e seguros estão irritados com a decisão do governo de baixar uma MP. Eles acham que é um absurdo, depois de 4 anos de tramitação de um plano, vir uma medida provisória. Mas o governo acha que nesse assunto é melhor prevenir do que remediar. Mas os planos não teriam força nem lobby no Congresso para tentar... Eles têm tanto lobby que eles conseguiram adiar a aprovação dessa lei durante 4 anos. Durante 4 anos. E agora com a medida provisória? Mas a medida provisória é o governo que decide. Essa coisa aí de poder, digamos, demitir o segurado é um risco muito grande. Porque depois de que a lei entrar em vigor realmente, daqui a 90 dias, o plano não poderá unilateralmente romper o contrato. É disso que eles estão com medo. Encontros e desencontros do PT e PDT neste fim de semana no Rio. Lula e Brizola subiram juntos no palanque e começaram a campanha eleitoral. Mas alguns problemas ainda vão ter que ser resolvidos. Ontem, no encontro nacional do PDT, o candidato ao partido ao governo do Rio, Antony Garotinho, disse que o PT é uma confusão e que não tem consistência política. Elogios e abraços no encontro dos dois líderes, mas ainda muitas dúvidas no encontro nacional do PDT no Rio de Janeiro. Alguns integrantes do partido de Brizola estão preocupados com a possibilidade de fazer papel secundário dentro da aliança com o PT. Sabemos que quem está dando consistência política a essa candidatura é o nosso candidato que tem cara. Ele tem muita cara.
E aquilo é uma confusão. Então, o que o governador colocou, o Lula está meio acima daquilo ali. Mas eles não têm força política. Prevaleceu no garotinho as ideias do tempo que ele era do PT. O pensamento correto mesmo é aquele que diz que todos nós somos parte do pensamento que vai prevalecer. Então, todos nós vamos dar a nossa contribuição. Além de iniciar oficialmente a discussão da estratégia de campanha e da situação do PDT nos estados, o encontro serviu também para levantar outras questões, que, segundo o PDT, podem influenciar nos resultados das urnas. Segundo os líderes do PDT, além dos militantes, quem deve trabalhar duro nesta campanha é a Secretaria Jurídica do partido. O PDT está preocupado com a força do dinheiro que vem dos grandes empresários para os grandes partidos. Segundo os líderes, isso poderia até diminuir a chance da chapa Lula e Brizola. Bom, quando soube das declarações de Antony Garotinho, Vladimir Palmeira, que luta para ser o candidato petista ao governo do Rio, disse que o PDT despreza o PT. Nós temos dito que o PDT tem um comportamento duvidoso na aliança com a gente, e a verdade está aí clara: menospreza o nosso partido, despreza as nossas lideranças, a começar pelo próprio presidente, porque foi colocado como uma pessoa absolutamente inexpressiva no processo político do Brasil. O garotinho morre de medo da gente, esse é o problema, e tem que ter medo mesmo, porque nós podemos ganhar o governo do estado do Rio de Janeiro. Ele sabe que eu, sendo candidato, não sobra para ele. O Congresso. Vamos a Brasília com o Carlos Monforte. Sabem direito onde estão pisando, né, Renato? Para livrar os novatos, aqueles marinheiros de primeira viagem que vão aplicar pela primeira vez, para livrar esses novatos dos maus passos, a Comissão de Valores Imobiliários criou um serviço de orientação por telefone. Abra o olho. É só abrir o jornal para se ver a riqueza do cardápio de produtos financeiros oferecidos hoje em dia ao investidor. Há FIFs, FAQs, derivativos de todos os tipos, e não é muito fácil saber a diferença entre, por exemplo, um FIF derivativo moderado e um FIF de renda mista. Então, para orientar melhor o consumidor do produto financeiro, foi criado um serviço especial pela Comissão de Valores Mobiliários. Os números do movimento no mercado de capitais explicam a necessidade de orientação. O volume de papéis deu um salto de 54% no ano passado em relação a 96%. Isso quer dizer também que pequenos e médios investidores passaram a se aventurar mais num mercado que não conhecem direito. A Comissão de Valores Mobiliários criou esse serviço, então, para explicar ao investidor o que é o mercado de renda variável e quais as opções para cada bolso. O pequeno investidor, ele vai estar mais protegido quando ele estiver dentro de um veículo coletivo de investimento, em que existe um administrador profissional, tá? Fazendo as decisões, tomando as decisões em que investir. Uma equipe de atendentes tem acesso a todas as informações fornecidas pelas empresas cadastradas junto à CVM. Para qualquer explicação mais técnica, o consumidor é encaminhado a um profissional da área. Mas atenção, o serviço não é de consultoria para o investidor. A nossa intenção aqui é dar informações objetivas às pessoas. A escolha é uma escolha livre, né? Agora, ela, para ser uma boa escolha, ela tem que ser bem informada. O telefone desse serviço da CVM é 0800 24 16 16. Então, informe-se e abra o olho. Dom Paulo Evaristo Artes, cardeal arcebispo de São Paulo, se despede da arquidiocese na presença de muita gente, até de diversos países. Vamos a São Paulo com... As imagens dos testes no deserto de Rajastão na semana passada. A explosão de uma das bombas, que estava enterrada a uma profundidade de 1000 metros, fez a terra tremer. No grupo dos 8, a preocupação era evitar que o Paquistão fizesse o mesmo. Mas o governo paquistanês afirma que a decisão de explodir uma bomba nuclear já está tomada. Só a data ainda não foi definida. Mas
Mas a mudança na pauta não foi exatamente um problema para os líderes do G8. Ninguém estava com muita vontade de falar sobre dívida dos países pobres. Não há acordo sobre isso. Japão e Alemanha, grandes credores, não querem dar alívio algum aos devedores. Mesmo sabendo que muitos países pobres, principalmente na África, gastam muito mais pagando dívidas do que alimentando e educando as suas crianças. Renato. A preocupação com os testes atômicos na Índia e no Paquistão é destaque nos principais jornais internacionais. Frankfurter Allgemeine, Birmingham. Washington Post, nos Estados Unidos, Clinton pressiona Paquistão para que mantenha a calma. Herald Tribune, na Europa, Paquistão rejeita pressão para desistir de testes nucleares. O referendo pela paz na Irlanda do Norte é destaque no Times. Blair e Clinton juntos em apelo ao plebiscito em Ulster. The Guardian, Clinton faz apelo aos unionistas, os protestantes da Irlanda do Norte. Confusão em Praga. Um protesto no centro da capital tcheca acaba em pancadaria. Os manifestantes estavam reunidos numa grande festa pacífica. Eles pediam aos motoristas que desligassem os carros para não poluir o meio ambiente. Aí começou a pancadaria, nem o carro da polícia escapou. Vitrines foram destruídas. 50 jovens entre 13 e 20 anos foram detidos. Na Indonésia, o fim de semana foi mais calmo, mas, segundo os cálculos da polícia, 500 pessoas morreram em 3 dias de caos na capital Jakarta. 3.000 prédios e 900 carros foram destruídos pela população. E cresce a campanha pela renúncia do presidente Suharto. Agora são os políticos da oposição que pedem a saída do ditador de 76 anos. E não é só a oposição que pede a renúncia de Suharto. O porta-voz do Congresso, muito ligado ao presidente, pediu que ele deixasse o poder. Neste momento, milhares de pessoas estão fazendo uma manifestação pacífica no parlamento em Jakarta. Os prejuízos que o caos na Indonésia já causou chegam a 230 milhões de dólares. Mas os danos financeiros são ainda maiores, segundo o ministro de Economia e Finanças. É que a fuga em massa de empresários estrangeiros pode desestruturar ainda mais a economia do país. O mercado hoje fechou em baixa acentuada. A Bolsa de Jakarta fechou em baixa de 5,26%. A Bolsa de Singapura registrou baixa de 2,36%. Em Bangkok, baixa de 3,5%. E em Tóquio, alta de 0,93%. E vamos ver agora como está o mercado na Europa. A Bolsa de Londres abriu em baixa de 1,18%. Baixa em Paris de 1,04%. E baixa em Frankfurt de 0,44%. O enterro de Frank Sinatra. As homenagens da cidade onde nasceu The Voice. O cantor de velhos olhos azuis vai ser enterrado discretamente, da mesma forma como viveu os últimos anos. Por telefone, o correspondente Ednei Silvestre tem as informações. A edição do New York Post de domingo estampou as últimas palavras de Sinatra. Segundo um amigo que conversou com a enfermeira, ele teria dito, "Oh meu Deus", para a mulher Bárbara. O velório e o enterro de Sinatra vão ser longe das câmeras. Na quarta-feira, uma cerimônia presidida pelo cardeal de Los Angeles vai reunir apenas amigos e parentes na Igreja do Bom Pastor, em Beverly Hills. O cantor deve ser enterrado ao lado dos pais, Anthony e Natalie, num cemitério em Palm Springs, a 1 hora de Los Angeles. Ontem à noite, as luzes de Las Vegas se apagaram por 5 minutos. Hoje, Hoboken, a cidade onde nasceu Sinatra, homenageia o cantor com uma missa na igreja de São Francisco de Assis, onde ele foi batizado. Ednei Silvestre, de Los Angeles, para o Bom Dia Brasil. No domingo de folga da seleção, Zico se emociona e Romário se diverte. O meio-campo Flávio Conceição chega da Espanha ainda contestando o corte dele da seleção. Agora são 7h44. Várias composições, mesmo preço. Olha, por menos de R$1.000 você tem essas duas opções, só como exemplo. E tudo muito bem acabado. Olha, tem móveis muito bonitos, é uma loja recheada de opções para você deixar gostoso, macio, de fácil limpeza dentro do seu quarto. Bom, esse carpete já vem inclusive com proteção, quer dizer, mais fácil para limpeza. Para a manutenção dele.
Você viu que eu mudei até o tom, tô pausado hoje para poder explicar para você o que realmente é um produto maravilhoso, tá? Bom, esse é um produto que merece essa explicação também. É o Dream 1900, by Casa Fortaleza Tabacou. É esse carpete. Olha aqui, Carioca. Nossa, gente, pega que no coisa detalhe maravilhosa. dele, tá? É um carpete realmente luxuosíssimo para você colocar na sua residência. Lançamento exclusivo, só a Fortaleza tem, tá? Nessas cores, são 12 cores. Que lindas as cores. Olha, são cores da última geração, totalmente pensada e estudada para poder deixar a sua casa maravilhosa. E tem uma vantagem, ele não amassa. A pessoa pisando, ele volta rapidinho. Ele volta rapidinho, porque é o alto poder de resiliência do produto. É isso aí, gente. Tá? Então aqui, exclusividade da Casa Fortaleza e com o padrão de colocação da Fortaleza, que é muito importante, tá certo, Daniel? Nome dele, para você não esquecer. Comigo, Cari, só para mim. Dream 1900. 1.900 sonhos para você. Aproveite. Agora tem mais uma novidade da Casa Fortaleza, só a Fortaleza tem. Móveis exclusivos, trabalho de junco com ferro, ratã com ferro, aqui Vime também. Olha o revisteiro como ficou charmoso, a cama, tem as mesinhas laterais, a banqueta, os cestos. Gente, peças lindíssimas, poltronas exclusivas com o tecido que você estava procurando. Tudo para sua casa ficar mais aconchegante ainda. Com mais detalhes semana que vem. Esse é um lançamento exclusivo, está em fase de... está embrionário ainda, mas nós vamos mostrar para você daqui para frente. É isso aí. Cortinas, tecidos, tudo para decoração. Pisos de madeira, persianas, tecidos assim com descontos de até 30% também. Uma loucura de promoção, só a Fortaleza tem. E outra coisa que só a Fortaleza tem, além de 6 endereços que eu já vou dar para você, também o padrão Fortaleza de colocação. Que não adianta o melhor produto se você não tiver a melhor instalação. Acaba com o produto e a gente garante o serviço para você. Lógico. Domingo. Domingo abre das 10 às 18 durante toda a promoção. Silva, personagens que vão ficar para sempre na nossa memória. Roque Santeiro, o Pagador de Promessas, Odorico Paraguaçu, o Bem-Amado. A Renata está falando, claro, de Dias Gomes, um dos autores que melhor traduziram o cotidiano do brasileiro e agora lança uma autobiografia. Dias Gomes está conosco aqui no estúdio do Bom Dia. Dias, essa autobiografia não são apenas os bastidores do teatro e da televisão, e sim a história política do Brasil nos últimos 40, 50 anos. Eu não tive a pretensão de escrever a história política do Brasil nos últimos 50 ou 60 anos. Acabou saindo isso por acaso, né? Eu pretendi contar apenas a minha história. E como a minha história passa necessariamente pela história política, já que eu fui um militante político desde estudante, e pelo teatro, pela televisão, pelo cinema, acabou sendo mais ou menos um painel disso tudo aí. Quando você começou a escrever essa parte histórica, a expectativa sua mudou em relação ao Brasil, que a ideia que você tinha do Brasil antes, ao começar a sua vida profissional? Olha, eu acho até, no fim, eu achei até que o Brasil não mudou muito. Compreende, os problemas continuaram, quer dizer, os problemas mais graves do país continuam sem solução. Nós continuamos dentro de um grande túnel em busca de uma luz no fim, né? Mas inicialmente eu não tinha toda essa pretensão. Eu comecei a escrever essa autobiografia mais assim como um exercício de memória, buscando no fundo da memória, cavucando no fundo da memória. Agora, Dias, você disse que não confia na sua memória, então como escrever uma autobiografia? Por isso é que eu achava que eu nunca escreveria uma autobiografia, que me foi várias vezes solicitado, né? E eu comecei a escrever essa, mas assim, foi mais fruto do ócio, ou da vagabundagem, como diria o nosso presidente. Eu não tinha nada o que fazer naquele dia, necessariamente, e comecei a brincar, a escrever, a buscar no fundo da memória. Comecei a escrever, comecei a me empolgar, e no fim eu senti que estava escrevendo realmente a minha autobiografia. Vamos relembrar então alguns dos seus personagens que ficaram tão famosos ao longo desses anos? Olha lá. Sabe, tu tá ficando inteligente. É motivo de calamidade pública. O que foi que aconteceu? Esse talvez eu mostro ela com quantos é o Odorico Paraguaçu. O que mais te deu prazer de fazer até hoje? Quais foram os seus quais são os personagens preferidos? Olha, eu não tenho personagens preferidos. Isso é como perguntar qual é o meu filho preferido. É uma pergunta muito embaraçosa. Vários personagens ficaram populares, me deram grandes alegrias, né? Mas eu não tenho preferência assim, por nenhum deles. Não. Essas histórias, quando você relembra os bastidores do teatro, da televisão e do cinema, você acha que isso tem um encanto todo especial para quem não faz parte desse mundo?
Eu acho que sim, para os jovens, por exemplo, né, que não conhecem a nossa história, eu acho que deve ser interessante, né? De uma maneira agradável, bem-humorada, porque é um livro eu acho até que ele é muito engraçado, apesar de ter várias passagens trágicas, dramáticas. Né? Isso é a vida, afinal, né? Uma brincadeira grotesca, né? E eu acho que para os jovens será interessante tomar conhecimento com muita coisa que eles não têm informação. E para os da nossa idade, eu muito mais velho que você, evidentemente, ter o prazer de recordar tudo isso, né? De repensar tudo isso. E o lançamento do livro de Dias Gomes é hoje à noite, não é isso? Hoje às 8 da noite. Na Livraria Timbre, no Rio de Janeiro. No Shopping Center da Gávea. Muito obrigada, Dias, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Futebol, como se diz, é uma caixinha de surpresas, mas certamente nesta Copa a seleção brasileira não vai ser surpreendida pela guerra psicológica, né, Renato? Não, Renata. Junto com a equipe viaja para a França o engenheiro Evandro Mota, que cuida da cabeça de 9 entre 10 atletas de alta performance no Brasil. O meu trabalho ele é baseado em 3 fundamentos. Na parte de conscientização, na parte de motivação e na parte de mentalização. Então, eu sou engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro e levei para a área esportiva alguns princípios de treinamentos. Eu já trabalhei com natação, com iatismo, com vôlei, com basquete. A parte mental, emocional sempre foi muito deixada de uma forma aleatória. E a contribuição que eu venho dando ao longo desse tempo é justamente dando uma orientação, canalizando a vontade em direção do propósito. Um dos pedidos que o Carlos Alberto Parreira me fez em 93 foi o seguinte: olha, Evandro, eu não vou perder essa Copa dentro de campo, eu não quero perder fora. Então eu gostaria que você me ajudasse a desenvolver uma estratégia para unir, transformar esse grupo de excelentes atletas numa equipe de alta performance. O nosso objetivo básico era a união, e que foi uma das coisas marcantes naquela Copa. Eu acredito que cada vez as pessoas precisem de menos críticas e cada vez de mais modelos. Como fazer certo? Vamos dar 3 palestras para os jogadores. Uma palestra assim que nós chegarmos na França, no início da preparação, uma palestra nas vésperas da estreia e uma palestra 2 dias depois da estreia. Nós estamos levando, e vai ficar a critério da comissão técnica usar ou não, o Diário de um Campeão, que é um mural onde nós vamos ter citações de Ayrton Senna, Oscar Schmidt, Michael Jordan, para sempre estar sintonizado com aquelas características fundamentais no campeão, no vencedor. Esse é o perfil da seleção que vai ser campeã. Aqui tiver mais equilíbrio emocional, ou seja, uma vontade inabalável de vencer. Tem que resistir a provocações, a violências, a erros de arbitragens e aquela seleção que os atletas conseguirem aquela harmonia espiritual, buscar aquela força além quando a coisa realmente apertar. Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Equilíbrio emocional, esse aqui é o segredo. Responsabilidade do Evandro. E o Bom Dia Brasil fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h15. Tenham todos um bom dia. Um bom dia, uma ótima semana para vocês e até amanhã.